Você tinha falado porque meu celular acabou a bateria e eu não escutei. Não, eu só comentei. Eu só comentei que todo esse quadro aqui eu também vou colocar lá na plataforma para vocês, tá? Vamos lá então. Obrigada. Página 80, exercício número 2. Ó, nessa aula eu quero finalizar essa páginazinha aqui e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se tiver dúvida, já prepara aí que conforme eu for respondendo os exercícios, eu vou liberando e vou querendo ouvir as dúvidas de vocês, tá, gente? Ô tio, Oi. eu posso fazer a número 3? A 3? Pode, você me ajuda na 3. Essa 2 aqui eu vou fazer. Tio, eu posso fazer? Professor, eu posso fazer a 4? Gente, calma, vamos lá. Um de cada vez. Vamos fazer assim, Primeiro. me manda no bate-papo quem quer Isso. responder qual. Isso, que aí eu vou auxiliando o Eric aqui, tá bom? A Porque tia aí Jéssica vocês não escolhe. necessitam. Isso, Tá tá bom. bom? Manda aqui no chat pra mim. Gabi, só uma coisa também para te ajudar sempre. Quando você está acessando a plataforma, sim. Então, quando você entrar lá então na minha disciplina ou em qualquer outra disciplina, lá na página inicial tem o cronograma da semana inteirinha. Então, vai ter tarefa para casa e a minha já está escrita lá, que é a próxima página aqui, que é a página 81. Só que essa página 81, acho que tá para vocês fazerem para mim ela amanhã. Então, 31 ou 81? 81, né? Aqui é 80 a 81. Então, sempre que você quiser saber, Gabi, e para todo mundo também, o que vai acontecer durante a semana, quais são as tarefas, é só olhar lá que tá tudo bonitinho. Tudo escrito bonitinho lá, tá? Vamos lá. Esse exercício 2, tia Jéssica, tem alguém já que mandou aí para você, que quer ajudar? 2, Lucas Miotti. Vamos lá, Lucas, vamos responder essa 2 aqui então juntos. Ele fala assim, ó. A fração que representa a parte da pizza que Bia está comendo é 1/3. E aí, se a gente observar lá no desenho, ó, a Bia está comendo uma parte e a pizza dela foi dividida em 3. Por isso que a fração ficou 1/3. É uma parte de 3 no total. Aí ele quer saber aqui, ó, Lucas, escreva a fração que indica a parte da pizza que sobrou no prato. Então, ela comeu isso aqui. Qual foi a fração que sobrou lá então, hein, Lucas? Lucas, tá aí? Sobrou 2 pedaços, né? Então, em fração vai ficar o 2 lá em cima no numerador. Lembra que o de cima me mostra quantas partes eu estou pegando. E lá embaixo fica a quantidade de pedaços que dividiu, ou seja, 3. Então, ficou 2/3. Como tá aparecendo aqui, ó, 2/3. 2 pedaços de 3. Gente, é só a gente ver aqui, ó. Se ela comeu 1, tá faltando 2 pedaços para dar os 3, né? Então, é o que tá sobrando, 2/3. Isso aí, Lucas. Exercício 3. Esse aqui o Daniel tinha me pedido para ajudar. Indique a fração correspondente à parte da figura que está pintada em cada item. Então, aqui na letra A, ó, Daniel, qual que é a fração que está representada aqui? É 1/4. 1/4. Eu já vou fazer assim, ó, gente. Já vou colocar o tracinho aqui para todas. Ô, professor. Oi. Abre um pouquinho mais pra cima, por favor. Ah, não, tá dando pra mim. Já deu, só essa respostinha aqui, 2/3. Ó, já coloquei os tracinhos que aí eu vou ouvindo. Então, aqui, ó, dividiu em 4 partes. Alguma da 3? Luiz, o combinado era mandar lá no chat, que é a tia Jéssica que vai falar para mim, tá bom? Ó, então nessa aqui são 4 partes e tá pintado 1. Então, certinho, Daniel. Próximo, tia Jéssica. Ai, tava bloqueado meu áudio aqui porque meu cachorro tava latindo. João Francisco. João Francisco, qual fração é essa que tá pintada aqui? Eu não sei dizer direito, mas eu acho que em cima é o 3 e embaixo é o 7. Ó, em cima 3
Porque tá pintado 3 aqui, ó, certinho. Agora vamos contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8. tem um a mais. Então, 3 em cima e 8 aqui embaixo, ó. Então, essa fração é a mesma que apareceu aqui, ó. Nessa parte, tá vendo? 3 oitavos. Gente, o que eu já adianto para vocês? Até o número 10, a gente costuma falar os números lá de baixo, o denominador, na sua forma ordinal. Vocês já ouviram falar desses números, do tipo de número cardinal e número ordinal? Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim. Vamos só relembrar aqui então rapidinho para a gente já começar a falar aqui sobre a leitura de frações. Ó, só para relembrar então vocês. Quando a gente fala de números cardinais, vou até colocar aqui agora com essa função aqui, que vocês sabem que minha caneta aqui ficou desconfigurada. Quando a gente fala de números cardinais, a gente está falando, gente, dos números como a gente está acostumado a trabalhar com eles, tipo número 1, número 2, número 3, 4. Ou seja, os números que a gente trabalha é os números cardinais, 4, 5, o 0 até poderia entrar ali também, tá, gente? Então, esses são os números cardinais, é os que a gente está acostumado a trabalhar. Agora, quando a gente fala dos números ordinais, alguém sabe me dizer o que são os números ordinais? Olha o nome dele, ordinais. Jamile, pode falar, você lembra? Sim. Primeiro, segundo, terceiro, Isso. quarto. Os números ordinais são esses que representam uma ordem, é a ideia do nome dele. Ordinais, então, é de ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante. Então, quando a gente vai ler uma fração em que lá embaixo está um número de 4 para frente, a gente lê como no número ordinal. Então, 3 quartos, 8 quintos, 9 sextos, 10 sétimos e assim por diante. Quando é 2, a gente não lê segundos, a gente lê meios, igual apareceu aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente pegou essa fração, ó, 1 sobre 2, a gente lê ela como sendo 1 meio. Então, o 2 a gente não lê como segundos. E o 3 a gente não lê como terceiros também. A gente não fala 8 terceiros. Não, a gente fala terços. Então, ao invés de ler como terceiros, a gente lê terços. Oi? O 1 é o único que a gente lê como sobre. Então fala assim, 4 sobre 1. A gente não tem uma formazinha especial, tipo, esse aqui, ó, 5 sobre 1. Agora, se for sobre 2, é meios, 5 meios. Se for 3, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. A partir do 10 tem outro nome, mas aí a gente vai ver depois, tá bom? Tem um microfone que está aberto. Galaxy J4+. Ô, professor, depois do 10 começa 8 avos. Começa a usar a palavra avos. Isso aí, Alan, bem lembrado. Gente, deixa eu só aproveitar esse momento. Lembrem de olhar o nome de vocês, tá bom? Para ficar certinho até na hora da chamada, tá bom? Deixem só o nome de vocês, coloca a série também para facilitar, para ficar tudo certinho, tá bom? Tio, você tá me escutando? Tô sim. Ó, a letra C, vamos lá. Então aqui, 3 oitavos. O primeiro, 1 quarto. A letra C, tia Jéssica, quem? Lara Fagundes. Professor, Lara, qual que é a fração? aqui pra minha tela você não compartilhou. Tá compartilhado aí para vocês, gente? Agora foi, arrumei aqui, agora foi. Então Você tá. pode voltar na página 9? Igor, eu posso te pedir para você pegar ela depois lá na plataforma? Porque senão não dá tempo da gente terminar isso aqui. Pode ser, então.
Obrigada. Depois entra lá, certeza. Quando você entrar lá, vai estar lá assim, quadro da semana. Aí vai estar esse quadrinho lá bonitinho, tá? Obrigada. Ô tio, pra mim não apareceu lá quadro da semana. É porque eu não coloquei ainda, Daniel, porque eu tô esperando passar essa aula para eu colocar lá já tudo de uma vez. Porque já que hoje a gente ia ter já 2 aulas, aí eu decidi colocar só no final dessa aqui, ó, tá? Ah, tá bom, obrigada. Por nada. Lara, e aí, qual que é a fração que está representada aqui nessa letra C? Lara, deixa eu ver se eu te acho aqui. Professor? Ai, Lara, acho que eu não tô conseguindo ouvir a Lara. Tia Jéssica, você escolhe para mim outra pessoa, por favor? Caleb. Caleb, qual que é a fração aqui, hein? 2/5. Ótimo. 2, opa, deixa eu colocar aqui a caneta preta. 2, porque tem 2 partes pintadas. Quintos, porque são 5 partes ao total. E o último, letra D. Amanda. sétimo. Gente, aguarda, por favor, meu bem. Amanda Gabriela. Pode falar, Amanda. Amanda Gabriela. Oi? A tia colocou lá, meu bem. Então vamos de Amanda Fonseca. Amanda Fonseca. Isso. Uma parte pintada. E aí vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí, Amanda, certinho, ó. 1 sétimo. Gente, muito cuidado para não confundir e esquecerem de contar a parte que tá pintada, ó. Ela é contada também, tá? Então lá para baixo tem que Eu contar esqueci, todas. professor. Isso que Sério? aconteceu comigo, professor. Pois Ô, é, um erro professor. comum. Então, cuidado. E conta sempre a parte pintada também, tá? Ô, professor, Oi, pode falar. nessa fração, eu posso pintar em qualquer lugar? Tipo, eu boto 4 retângulos, assim. Eu posso Uhum. pintar o primeiro e o último ou tem que pintar na ordem? Não, pode ser na ordem que você quiser, Alan. Por isso que esse exercício 4 aqui, eu vou já resolver ele com vocês. Então, nesse aqui eu não vou pedir ajuda de ninguém. Por quê? O que eu já quero falar para vocês? Cada um de vocês pode fazer uma forma diferente aqui para mim, para representar essas frações. Só que o que eu quero que vocês fiquem atentos? Na fração, a divisão tem que ser em partes iguais. Então, quando eu for fazer aqui os 5/8, ó, toma cuidado que a figurinha que você fizer e for dividir em 8 partes iguais, essas partes têm que ser exatamente isso, tem que serem iguais. Então, aqui no meu, eu acho que eu vou fazer com uma circunferência igual aqui na letra B, ó, para fazer tipo uma pizzazinha. Ô, Deixa eu professor, mas colocar a aqui. 4 já tem os desenhos. Mas a 4 já tem os desenhos. Já tem os desenhos aí? Já. Por que o meu não tem? Sim. Na A tem um retângulo, na B tem uma pirâmide e na C tem um retângulo. Isso não é uma pirâmide. Um triângulo, né? Um triângulo. A gente É um criou. triângulo. No meu não tem. Então eu vou fazer aqui, ó. O primeiro é um retângulo Sim. e ele já está dividido aí para vocês? Com 8 quadradinhos. Tem 8 quadradinhos dentro. Ótimo, então, gente. No de vocês, então, a gente só tem que pintar, né? Então vocês só vão ter que pintar aí para mim. No caso, se já está dividido em 8 partes, já pinta então aí para mim 5. Não precisa ser na sequência, vocês podem pintar em qualquer ordem que vocês quiserem, tá bom? E a C tá aparecendo outro, como que chama? Retângulo? Sim. Sim. Não, porque se fosse quadrado tinha que ser mais O da retinho. letra B é um triângulo. Sim. Beleza.
E então Aí o o- meio tem que dividir em duas partes. Aí, ó. E a letra Só C? que ele é mais gordinho. Sim, professor. Ele Ah, é deixa eu mais ver, alto. Ana, o seu. Ah, entendi, Ana, consegui ver. Vou fazer o desenho aqui no meu também. Então, gente, já Eu vai fiz pintando aí igual no da de Ana vocês. Clara. Eu pintei o primeiro e o último. Vai pintando aí o de vocês. Enquanto eu termino de fazer o meu aqui, vou pintar também. Eu pintei. Ó, gente, se não, como eu disse, se não tivesse as figurinhas então, vocês poderiam fazer do jeito que vocês achassem melhor as figurinhas. Tá assim, né? Então eu vou lá, vou Ia ser pintar até melhor 5 se não aqui tivesse diferente essa no meu. figurinha. Eu também acho que seria mais legal, porque a gente poderia fazer da forma como a gente quisesse. Eu vou usar o verde. Então eu vou pintar esses dois aqui, ó, deu 2. Ah, eu vou pintar na ordenzinha, certo? Aqui 4. E mais um aqui, 5. Pronto. Aqui a letra B, um meio, então a gente tem que pintar metade desse triângulo. E o último, 2/3, então 2 partes de 3. Eu vou colocar em sequência, mas vocês podem pintar Professor, do você jeito que vocês fez quiserem. igualzinho que eu fiz, só que só Foi? muda a cor. Ah, tá. Eu usei o mesmo em todas, né? Eu usei o verde em todas. Eu poderia ter mudado. Professor, isso não foi Pronto. tarefa de casa? Essa página é 80? Sim. Eu não lembro de ter pedido, mas se já tivesse feito, não tem problema não, também não. É que você tinha, você tinha colocado lá na plataforma. Deixa eu confirmar aqui. Professor, Oi. Gente, quando tiverem ok, coloque o símbolozinho aí do ok pra mim, ou então vão fazendo joinha pra mim, pra gente passar pra próxima, tá? Pode falar, Nicole. professor, eu tô na página 81 e eu tô respondendo a C, mas eu não sei qual é. Eu vou esperar você até a 81? Isso, porque vamos terminar aqui 80 e antes de eu ir para 81, eu ainda quero explicar uma outra coisinha, mas a gente já vai falar eu dessa tenho parte aqui. uma dúvida. Tá bom, Sim. obrigada. Na 5, porque tem um desenho aqui, né? Sim. 3 de 2/3, né? E também dá pra fazer 3 de 2/3? Não, eu sou doido demais. Só que aqui dá pra fazer de duas formas. Dá pra pegar tudo e fazer a parte que tá pintada. E pegar tudo e dá pra fazer a parte que não tá pintada. Aí, qual é o jeito certo? Pera, você falou na 3. Não, na 5. Ah, na 5. Calma aí, que a gente já vai chegar na 5. Amiga, Agora, livro 2, né? é livro 3. 3? Isso. Professor, eu podia fazer a tarefa da página 101? Então, assim, Arthur, poderia, mas só que eu gosto quando espera, porque igual tem conteúdos depois da página 81 que vai precisar de explicação. Aí de repente você não faz errado, ou então não lembra, não entende muito bem, mas é porque eu ainda não fiz a explicação. Mas se você conseguir, tudo bem. Tá? Tá bom. Vamos lá, gente, exercício 5. É 110? Ó, vamos lá. Ele pede para a gente responder com uma fração correspondente. Então, a gente tem que responder como uma fração. Aí ele pergunta aqui primeiro, que parte da parede representada ao lado já foi pintada e que parte ainda falta pintar? Tia Jéssica, você tem alguma pessoa que já estava querendo participar? Eu. Manda no chat, Tem. gente. A Jamile. Jamile, qual parte dessa parede aqui já foi pintada? Qual fração, na verdade? Três quartos. 3 quintos, isso aí, ó. Ela tá dividida aqui, a gente pode ver as divisões. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 e foram pintadas 3 quintos. E que parte que falta pintar? 2 quintos. Isso. Já pintou 3, então tá faltando
2. Então, 3/5 já foi pintada, é a primeira pergunta. Falta ainda pintar 2/5. Tia Jéssica, mais uma pessoa para a letra B. Alan, Alan, nesse frasco, ó, ele estava cheio de tinta. Aí eu quero saber a parte que foi usada. Cuidado. Qual que foi a parte usada? Uma parte? Ó, uma parte, ele foi dividido em 3, né? Acho que a gente consegue observar aqui, ó, que tem 1, 2, aqui 3. Então são 3 partes. Aí eu quero saber, Alan, de novo, cuidado, a parte que ele usou. Quantas partes ele usou? Eu esqueci o nome. O terço que você está tentando lembrar? Não, é o antes dele. O 2, ele é meios, a gente fala o nome como meios. Um meio? Ó, Alan, vamos lá comigo. Não está dividido aqui em 3 partes? Ó, se a gente observar aqui, tem uma parte aqui e uma aqui. Então, eu já sei que o denominador dessa fração vai ser 3, porque está dividido em 3 partes. Aí eu quero saber agora, quantas partes ele usou? Dessas 3, quantas ele usou já? Ele usou 2. Então, 2/3. Isso, perfeito. Ó, ele usou 2. O que eu estava falando para vocês tomarem cuidado é porque às vezes a gente olha lá e está sobrando 1/3, mas a pergunta foi quanto que ele já usou. Então ele usou 2/3. Professor, Oi? mas... Agora que eu entendi. O Entendeu? frasco tava cheio. Pra Isso. mim era o tanto que ele tinha colocado aqui. Aí eu ia falar 1/3. Não, ele já estava cheio, aí ele usou. Aí ele quer saber o que ele usou. Então, é o que já não está mais no frasco, é o que já foi embora. Gente, e o último dessa página, da página 80, ele fala sobre essa expressão, uma fração de segundo. Alguém de vocês já ouviu falar dessa expressão? Só levanta a mãozinha para mim, por favor, quem já ouviu. Eu não. Só levantar a mão quem já ouviu. Jefté, o que você acha que significa essa expressão? Uma fração de segundo? Tia, eu só ouvi falar, nunca Você sei só não. já ouviu, mas o que ela significa, não? Deixa acho eu que eu ver sei. aqui. Não. Raul, que eu então me sei. fala, o que você acha que significa? Eu acho que é uma fração rápida, uma conta rápida. É uma coisa bem rápida, né? Porque e é exatamente isso mesmo, Raul, tá certinho. Porque, gente, pensa assim, acertei mesmo. 1 segundo passa muito rápido, né, gente? Igual, tô aqui, ó, 1, pronto, passou 1 segundo. E aí, quando eu falo de fração de segundo, eu tô falando de uma parte de 1 segundo. Ou seja, quando alguém chega em vocês e fala assim, olha, eu quero que isso aqui seja feito em uma fração de segundo, quer dizer que ele quer que seja feito, ele quer que seja feito em menos de 1 segundo. É uma expressão que a gente usa para falar que a gente quer que uma coisa bem rápida. Nossa, 50 milésimos. isso, tal coisa vai acontecer em frações de segundo, ou seja, é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Então, aqui, se vocês quiserem completar, não tem linhas, mas se vocês quiserem escrever aí como resposta, fração de segundo, vou escrever aqui, ó. Fração de segundo representa alguma situação, deixa eu colocar aqui pro lado para ele já ver, que acontece muito rápido. Pronto. Ou um tempo Meninos. contado muito rápido. Essa é a ideia. Vou colocar assim na frente. Meninos, vocês que estão com a mão levantada, é dúvida ou vocês gostariam de responder? Quem não for dúvida, abaixa a mãozinha, porque agora eu vou pedir o tio Eric para responder as dúvidas, tá bom? Vamos lá, Então, gente. Vamos para as dúvidas, então. Deixem a mãozinha, então, para as dúvidas, tá bom? Gustavo Borges. Pode falar, Gustavo. Gustavo.
Gustavo Borges? Não? Pedro Vitor? Pedro Vitor, alguma dúvida? Ele falou que não, tia Jéssica. Não? O Theo. Plínio? Plínio? Não? Maria Clara Ribeiro? Também não, Maria? Não, acho que não. Então era só para tirar as dúvidas. Obrigada. Obrigado. Gente, e já na próxima página, 81, já vi que tem um pessoal já estava fazendo, ele começa falando sobre a leitura de frações, e aí é até aquela parte que eu já comentei com vocês aqui nessa página aqui. Então, vou lá agora, aqui na página 81, e aqui ele fala, ó, então, aquilo que eu comentei com vocês, ó. Só fazer uma pergunta? Pode fazer, Luiz, pode falar. A fração, ela foi criada para quê, exatamente? Ó, principalmente, Luiz, para representar um número que não é inteiro. Ou seja, quando eu preciso pegar só uma parte de um número. É igual a receita lá. Lembra que eu falei, tipo assim, ó, ao invés de eu usar, por exemplo, uma xícara completa, e se eu não precisasse usar uma xícara completa de farinha, eu precisasse usar só uma parte dela? Aí um número que representa essa parte é a fração. Por isso que a gente precisa das frações, para mostrar uma parte de um número inteiro, e não só o número inteiro. Entendeu? Entendi. Vamos supor que a pessoa fala lá, né? Me dá um terço dessa xícara. Uhum. E, tipo, a xícara não tem aquelas... Igual As aqueles copos grandão, marcações. não tem. Aham. Como é que a gente vai saber? Bom, aí, Luiz, o que acontece? Para quem cozinha, para quem tem mais costume, tem uns copos medidores. Aí tem uns copos que já vêm com as marquinhas. Mas aí, se não tiver esses copos, tiver a xícara mesmo, aí vai ter que ser no olhômetro. Vai ter que olhar e falar, acho que esse tanto aqui é mais ou menos um terço. Professor, meu pai faz a olho e fica E certinho. fica certo. Quem tem experiência consegue fazer de olho fechado mesmo essas medições, porque já está acostumado, né? Maria Clara Ribeiro? Sim, Maria Clara. Maria Clara? O copinho medidor, tô vendo. Isso, tem vários tipos de copinhos medidores. Professor, aqueles quadro que as tarefas mandam e tem que fazer o foco, o meu se parece pequeno. O meu celular, meu foto exterior. Ai, Maria Clara, falhou tudinho aqui pra mim, eu não consegui te ouvir. Você conseguiu, tia Jéssica? Também não. Eu acho que o seu áudio falhou, cortou todinho, Maria Clara. Mas eu ouvi alguma coisa de slime. Você usa ele para medir as coisas para fazer slime? Parece que eu ouvi alguma coisa disso. Professora, minha mãe tem um copo medidor aqui. Eu uso ele para fazer o meu miojo. Toda quarta-feira. Eu também, minha mãe tem Pra também. fazer os trem certinho, né? Gente, vamos lá, porque eu quero só falar isso aqui com vocês para dar tempo da gente já fazer isso aqui, ó. Esse exercício. Aqui, rapidinho então, ó. Como eu disse para vocês, até o 9º, a gente usa os números na sua forma ordinal. Tirando o 2, que a gente chama de meio, e o 3, que a gente coloca terços. Tá aqui embaixo, ó. Terço. Agora, quando é 10, 100 ou 1000, que é o que está aparecendo aqui como frações decimais, a gente também meio que continua usando os números ordinais.
Olha lá, quando é 10 lá embaixo, a gente lê décimo. Quando é 100, centésimo. Quando é 1000, milésimo. Agora, tirando então os números de 1 a 10, tirando aqui o 100 e o 1000, todos os outros aqui então, a gente coloca, a gente faz a leitura utilizando a palavra avos. Não é avós, não é avós, é avos. Olha o que o rapazinho está falando aqui, ó. Avos quer dizer Avos sem divisão. acento. Isso, sem acento. Fala aqui, ó, divisão em partes iguais. Então, quando eu falo aqui, ó, 5, 12 avos, é a mesma coisa que eu estou falando, ó, 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Então, qualquer número que for diferente desses aqui, de 2 até 9, diferente de 10, 100 e 1000, a gente sempre vai colocar a palavra avos. Vamos ver aqui uns exemplos, ó, como nesse exercício. Agora que eu vou digitar. O primeiro, esse aqui. O primeiro, 4, que é o número de cima, gente, o numerador sempre é o mesmo, tá bom? Sempre a gente lê na forma cardinal. Então, 4. Lá embaixo, como é 5, fica 4 quintos. O próximo, lá embaixo é 100, então vai ter que ser centésimos, né? Vou escrever aqui então, 7 centésimos. A letra C, como é 15, 15 é diferente de todos aqueles outros, então a gente não vai ler agora na forma ordinal, a gente vai ler na forma utilizando a palavra avos. Então esse aqui a gente vai ler como 11 15 avos. Eita, deixa eu trazer para cá. 11 15 avos. O de baixo, Professor, 6 sétimos. Sim, pode falar. então, já tinha feito a página 91. Aí eu imaginei que era aves. Aí eu coloquei, acertei no chute. Ótimo. Bom, então, na verdade, você deve ter lembrado, Amanda, lá na sua cabeça deve ter lembrado lá do quarto ano, porque no quarto ano vocês estudam essa partezinha aqui. Gente, vou deixar então para vocês finalizarem esses 4 últimos aqui. Agora é para fazer o contrário, é para escrever as frações. E aí na próxima aula a gente começa respondendo essas aqui, tá bom? Porque tá faltando menos de 1 minuto para acabar. Ó, só lembrar dessas regrinhas do denominador, que aí fica fácil de ir lendo. Tchau, professor. Tchau pra todo mundo. Tchau, mostra. Tchau, professora. Não tem não, gente. Professor, Tô mais ou menos nas 7 pessoas. Hein, eu tô contando. Mostra o Dá tempo não, gente. Ô, professor.